E aí, pessoal, tudo bom? Aula Lobato aqui, começando mais uma aula. Agora a aula sobre leite também, a segunda aula sobre leite. A gente vai tentar fazer ela aqui um pouquinho mais rápido. Vão anotando aí o que vocês acham que precisam. Se vocês precisarem ler artigos, os que são obrigatórios, eu vou sempre deixar com um recadinho, como aqueles que a gente falou na aula de glúten. Mas até lá, só leiam se vocês realmente quiserem. A gente vai deixar tudo realmente tudo disponível. Vocês têm que ter isso tudo separado, vão baixando os arquivos lá no grupo e vão guardando isso separadamente, os artigos de glúten, os artigos de leite, porque caso vocês precisem algum dia, vocês têm isso para poder provar, para poder mostrar, tá certo? Como eu prometi, a gente vai começar agora a compartilhar de novo com vocês. Pronto, está sendo compartilhado aí já. Compartilhar de novo com vocês aí a nossa aula sobre leite, tá certo? A gente já começou a falar algumas coisas, né? Mas, pessoal, antigamente o leite de vaca ele era consumido cru, ele era nutritivo, tinha lactobacilos e a flora, né, os lactobacilos eles ajudavam na construção da flora e isso ajudava as pessoas a, na verdade, digerirem melhor o próprio leite, ou seja, o leite já vem com micro-organismos que tornam mais fácil a digestão. Então, assim, teoricamente, pessoal, quando a pessoa vai fazer, por exemplo, a gente falou agora no finalzinho da aula sobre queijo. Praticamente, quando você vai fazer queijo, você tem que botar lá um lactobacillus ou algum tipo de bactéria que o alimento daquela bactéria é a lactose. Então, geralmente, um leite, quando ele é curtido, quando é um queijo, o queijo, quando é bem curtido, ou seja, quando é um queijo bom, ele realmente não tem lactose, ele não é para ter lactose. Mas o que acontece é que geralmente hoje nós temos queijo tipo mussarela, queijo tipo tal coisa, queijo tipo parmesão. Resultado, não mais é queijo. Aquilo ali, além de vir o queijo, eles adicionam algumas coisas, como até o próprio trigo, para poder ganhar mais peso. Então, assim, você não pode mais garantir que você está bebendo leite, você não pode mais garantir também que você está comendo queijo quando você compra esses queijos de supermercado, tá certo? Isso é uma verdade também, porque aqui a gente botou. As vacas viviam antigamente por 20 anos e produziam 5 litros de leite por dia. Hoje eu já vi em competições uma vaca produzindo 60 litros de leite. E, na verdade, o que acontece é que para produzir esse leite, ela está sempre prenha. Quando a vaca está com 5 meses de gestação, eles já inserem outro bezerro para começar uma outra gestação antes mesmo dela parir. Então, ela vai parir um bezerro e aí fica com outro já dentro do útero. Ou então, assim que ela termina de parir, eles já inserem de novo. E isso causa um prejuízo gigante para o que a gente chama hoje de leite, né? Na verdade, não é mais leite. Eu vou só baixar um pouquinho aqui. Não pode mais se dizer que aquilo ali que se bebe quando se compra no supermercado é leite, né? Fora dezenas e dezenas de outras coisas. Por exemplo, quando o leite está em caixa, ele pode acontecer de, por exemplo, o supermercado não vender, você devolver, o supermercado devolver esse leite. Quando se devolve esse leite, eles reprocessam, eles repasteurizam, e aí volta para a mesa de novo do consumidor, ou seja, isso pode acontecer várias e várias vezes. Mais o leite vai ficando ralo e mais o leite vai ficando velho. Porque antigamente, se você deixasse um leite fora da geladeira, em um dia ele já tinha cortado, não? Quem é mais antigo sabe desse termo, cortar o leite, que é fazer a velha coalhada, entendeu? E ali sim é um tipo de produto que, apesar de não fazer também tão bem, ele não fazia tão mal como faz hoje. Então, assim, hoje não se bebe mais leite, se bebe suco de vaca, que a gente deve saber. E hoje essas vacas que viviam 20 anos, hoje elas vivem 7, porque elas estão sempre prenhas, estão sempre cheias de hormônio. Então, você tem que repensar o paciente quando chegar para você, você tem que fazer ele pensar e refletir sobre esses termos.
Porque quando ele reflete sobre isso, ele ganha mais força para largar o leite e perceber que o leite não faz nem nada de bom na vida dele, certo? Então, o leite de vaca hoje ele é pasteurizado ou ultrapasteurizado, o que tornou o alimento desnutrido e estéril, além de poder conter conservantes e outras substâncias, está certíssimo. Nele também tem muito estrol, estrona, né? Por exemplo, se a vaca não tiver prenha, tem 30 picogramas por ml de estrona. Se ela tiver prenha, isso aí praticamente dobra, né? Até os 60 dias. E se ela tiver prenha com um estágio mais avançado da gravidez, isso chega a até aumentar cerca de 30, ele vai aumentar para 1000, isso aí vai dar cerca de 330%, mais ou menos, 33 vezes mais estrol do que quando ela teria. E essa estrol, na verdade, ele vai agir não como estrogênio, ele vai agir como um hormônio que ele é parecido com o estrogênio, mas ele é uma variação do estrogênio, ou seja, tem uma variação na cadeia química. Então, ele vai provocar prejuízos, não porque ele pareça um hormônio feminino, mas porque ele, por exemplo, a estrona, só tentando explicar direitinho para vocês, a estrona, ela pode passar ela vai se transformar no metabólito que não é o hormônio feminino. Se fosse o hormônio feminino, por exemplo, o estradiol, ou a progesterona mesmo, você teria, por exemplo, emagrecimento. Exatamente, a progesterona ele pode emagrecer. Já o estrol, ele engorda. Se você tivesse, por exemplo, uma progesterona, né, esse efeito lipogênico ele aconteceria. Já, por exemplo, o estrol, ou a estrona, ele faz reter gordura. Então, os efeitos eles são contrários. Ele é um hormônio que o homem aplica, ele também pode aplicar na vaca, porque a gente vai ver que o leite da vaca ele pode estar contaminado, inclusive se dá muito hormônio para que ela produza cada vez mais leite. E isso tudo, como a gente falou na aula passada, vai passar para o leite da vaca. Então, passando para o leite da vaca, a gente, ou as pessoas que bebem leite, acabam consumindo isso também. Isso aí produz, por exemplo, uma antecipação na menopausa nas mulheres, causa muita dor, porque causa uma inflamação aguda. Isso aí nos homens, nos meninos, pode acontecer de aumentar esse tipo de hormônio, que é um hormônio light feminino, que é quase um hormônio feminino, a gente vai explicar isso direitinho na aula de hormônio. Então, ele vai agir como um hormônio feminino no corpo do homem, vai produzir o aumento da mama dos meninos, pode até dar dor, e vai produzir também a micropenia, ou seja, a diminuição, se a pessoa estiver na fase da puberdade, a redução do pênis ou não crescimento do pênis. Então, assim, a pessoa geralmente vai pensar 2 vezes na quantidade de leite, no tipo de leite que vai dar para os seus filhos, né? As contaminações por leite, pessoal, elas são inúmeras. Simplesmente, eles podem estar contaminados com retardantes de chama, que são produtos altamente tóxicos, porque às vezes se espalha isso pelos pastos, né? Os pesticidas, eles vão funcionar como disruptores endócrinos, antibióticos, né? Devido à intensa ordenha das vacas, elas desenvolvem mastites, as quais são tratadas com antibióticos que vão para o leite. Como eu falei, a menor parte das mastites hoje ela ainda tem uma solução através de antibiótico terapia. Uma pequena parte delas só são curadas com antibióticos até de largo espectro. E as pessoas acabam consumindo também os antibióticos que foram dados para a vaca. Agora você imagina, o antibiótico ele é dado por quilo de peso, nos homens ou em qualquer animal. Agora você imagina um animal com 400 quilos ou 300 quilos que uma vaca tenha. Quanto de antibiótico ela vai tomar? É uma quantidade grande ou uma quantidade pequena? Né? Bem, as substâncias radioativas, metais pesados, está cada vez mais comum, porque os metais pesados são ingredientes utilizados nos pesticidas. Então, quando um animal que vai comer
quase 3 vezes mais, 3 ou 4 vezes mais numa vida curtinha do que um homem, em valores de toneladas. Você imagina o quanto de metal pesado, de pesticida, de agrotóxicos, que isso acumula no leite do animal. Na carne também acumula, mas é uma quantidade menor. No leite, a passagem é muito mais direta. Então, vão ter vários hormônios, vai ter perclorato, que é um tipo de combustível para foguete, né? Que cai na erva, por causa dos aviões também que utilizam, às vezes, e também serve como base da ração das vacas, o perclorato, e ele simplesmente vai bloquear a captação de iodo no corpo humano, criando problemas na tireoide. E como a gente já falou na aula passada, se você quer achar a raiz da causa de uma hérnia cervical no paciente de vocês, pesquisem sobre a tireoide desse paciente de vocês. Ou seja, se o leite de vaca pode causar um problema na tireoide, ele também provavelmente vai poder causar uma hérnia de disco cervical. Tá? Fiquem muito atentos a isso. Tem altas concentrações hormonais. Ele vai ter hormonas pituitárias, hormonas esteroidais, hormonas tireoidianas, e 11 fatores de crescimento diferentes, porque o bezerro tem que dobrar de tamanho em 47 dias. Isso significa que promove a proliferação de células, ou seja, aumenta a incidência, possivelmente, de câncer. Certo? E isso são hormônios que não existem no corpo humano. Então, só para vocês terem ideia, Raul, e a comprovação disso, isso aí tudo a gente está trazendo através de estudos científicos e estudos. Nossa, esses estudos, eles são, como se pode dizer, lindos. Por exemplo, nesse estudo aqui, ó, a gente está falando mais ou menos dos efeitos do leite contendo apenas o leite A2 beta, né? Quando comparado à caseína do leite contendo A1, as proteínas do A1 e do A2, da beta-caseína, e a gente vai associar isso aos sintomas, ao desconforto, ao comportamento cognitivo de algumas pessoas, isso mesmo. A intolerância autorreferida e ao tratamento tradicional que ocorre para o leite de vaca. É isso que esse estudo traz. É um estudo que foi publicado aqui em 2016, ó, selecionando para vocês. E esse estudo é um estudo muito bonito, a gente vai discorrer sobre alguns comentários sobre ele já já. A gente trouxe esse estudo, vou mostrar um outro estudo também. Esse estudo, dessa vez, da Nature, que é um dos maiores journals do mundo, né? Quando se fala em Nature, e é uma review. Então, a gente vai falar sobre o leite A2. Qual é a diferença, pessoal? Vocês sabiam que existe a vaca tipo A1 e a vaca tipo A2, e que elas produzem leites diferentes? Primeiro a gente está falando só no geral, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Então, resumindo a história, pessoal, é o seguinte: existem as vacas A1 e as vacas A2. E aqui no Brasil, a gente tem mais a cultura de ter mais um tipo de vaca que causa muito mal. Que tipo de vaca é essa? Aqui a gente pode ver. Aqui é o cruzamento de vaca A1 A2, que são as tem muito presente no Brasil. E o mecanismo por trás desses supostos problemas residem na digestão diferenciada entre a proteína do leite A1 e do A2 no intestino. A beta-caseína do A2, ela não passa por uma hidrolisação enzimática, ou seja, ela ocorre muito lentamente, produzindo um peptídeo chamado beta-caseomorfina 9, ou BCN9. Já o leite A1, ele passa pelo mesmo processo de hidrólise, produzindo um peptídeo opioide chamado beta-caseomorfina 7, ou BCN7. Ou seja, um vai produzir BCN9 e o outro vai produzir BCN7. Para você conseguir associar isso aqui, mais fácil, você tem que associar que que é o A1, ele vai produzir A7, ou seja, um numeral mais próximo, e o A2 vai produzir a BCN9, ou beta-caseomorfina 9, ou seja, é a nona, ou seja, são posições mais longas, uma posição mais perto e outra posição mais longa, para vocês entenderem.
Mas acontece, no final das contas, que essa beta-caseomorfina 7, que é produzida pela digestão da proteína A1, ela simplesmente vai se assemelhar muito aqui, ó, à gliadina, que é ao nosso glúten, o nosso velho conhecido glúten. Ou seja, aquela imagem que a gente mostrou na aula passada, do epítopo que vai ativar a fechadura da reação alérgica, ele é produzido por vacas simplesmente do tipo A1. Raul, e qual é a real diferença? Pessoal, vocês não vão acreditar. Mas a diferença está simplesmente na troca de um aminoácido, prolina por histidina, lá na posição, se não me engano, 67 da proteína do leite, ou seja, é uma proteína gigante. Lá na posição 67 tem uma troca da proteína prolamina pela histidina. Nossa, só isso, a diferença é só essa. E acontece que simplesmente o leite tipo A1 ele causa muito mal, provavelmente mais mal ainda, por causa dessa beta-caseomorfina 7. Então, assim, ainda existe a lei da Anvisa que você hoje tem que dizer lá no leite de qual vaca ela vem. E às vezes eles mesmos dizem lá que é a vaca do tipo A1. Se a vaca for do tipo A1, pior ainda. Né? Piorou, a reação piorou. Se for do tipo A2, é menos mal. É uma proteína que vai fazer menos mal. E eu prometi, vou cumprir, né? No finalzinho da aula a gente falou das proteínas que existem no leite. Então, assim, tá aqui, as proteínas do leite, pessoal, elas podem ser whey protein ou podem ser caseína. As whey, elas vão ser só 20% lá das proteínas, e as caseínas, elas vão ser 80%, e elas geram esses produtos pró-inflamatórios, né? Então, a beta-caseomorfina, ela vai ser só 32% desses 80%. Ou seja, pessoal, uma pequena quantidade do leite é capaz de gerar tanto estrago. E isso a gente só está falando da caseína, a gente não está falando da lactose. E daí vocês imaginam isso, então. Eu também gostaria de falar uma coisa que... Nossa, essa daqui ela é demais. Na verdade, esse artigo aqui, pessoal, que vem falar sobre a BCN7, como a gente diz, simplesmente esse artigo, ele vai falar aqui, né, dos metabólicos do leite e a neurodegeneração. Simplesmente o leite provocando degradação de neurônios. Existe a contaminação cruzada, ou seja, a contaminação cruzada ou aquela ativação dupla de chave fechadura que a gente diz, é mais ou menos nesse sentido aqui que ele fala. E nesse artigo aqui ele vai falar vários e vários absurdos assim que as pessoas às vezes não acreditam, podem não acreditar. Só um segundo, desculpem. Vocês não vão acreditar, mas simplesmente, pessoal, nesse artigo aqui, simplesmente nesse artigo, se provou que algumas doenças neurodegenerativas podem estar sendo provocadas pela beta-caseomorfina 7. Inclusive, aqui, por exemplo, quando há a digestão do leite, ele mostra todo um caminho que a caseína vai virar beta-caseomorfina 7. Ela vai fazer... Tem uma proteína chamada APOE, né? Ela vai degradar os lipídios, né? Aumentando a concentração de LDL, e a concentração de LDL, que é o colesterol de baixa densidade, a gente já sabe que ele causa problemas cardiovasculares, né? Mas, além disso, ele vai proliferar essa espécie reativa de oxigênio. Ou seja, essa espécie reativa de oxigênio ela faz um mal absurdo para o corpo. A gente vai ver, a partir do próximo módulo, todas essas reações bem direitinho. E a ROS, que é essa espécie reativa de oxigênio, ela vai diminuir a vascularização em várias partes do corpo. Então,
a gente tem aqui nesse estudo provado simplesmente que o leite ele provoca degradação, né, de neurônios, né? Então, os metabólitos do leite A1 e A2 são associados já a diabetes, a desordens relacionadas à idade, e um desses estudos é a degeneração macular realizada à idade, né? Na verdade, essa doença aqui, ela é uma doença que causa cegueira em idosos. E ela é caracterizada pela perda da visão, e essa perda ocorre devido a um dano na retina, né? A retina é a estrutura do olho, que é composta de nervos e é responsável pelo envio de sinais luminosos ao cérebro. Ou seja, a BCN7 ela causa cegueira. Isso já está provado, pessoal, cientificamente. E está tudo aqui nesse estudo. Se vocês quiserem baixar, também é um estudo. Ele tem uma leitura um pouco mais difícil para quem ainda está nesse módulo, mas quando a gente entrar no próximo módulo, que a gente vai ver todas as células intestinais, vai ser uma fisiologia mais profunda, mais aprofundada. E tem algumas siglas que são um pouco mais difíceis, como essa ROS, só um exemplo. Mas aqui ele explica tudo direitinho. Pode ser só que se demore um pouquinho mais de tempo para ler, mas só para vocês terem ideia, o leite pode provocar cegueira. E aqui ele fala também de algumas referências onde o leite está provocando o Alzheimer, né? Só para vocês ficarem por dentro disso aí. Então, para quem já achava que o leite fazia um pouquinho de mal, agora tem toda a certeza de que faz muito mais mal. E fica aí essa dica. Vocês falarem tudo isso para o paciente de vocês, para que eles consigam simplesmente deixar, para convencê-los, porque o objetivo da gente falar isso agora, nesse momento, é só simplesmente que vocês tentem convencer o paciente de vocês de não tomar leite, de não comer trigo. Esse aí é o, se você for ver o resumo da nossa história, vocês assistem essas aulas tendo como fundamento aprender alguns argumentos para dialogar com o seu paciente. Principalmente de que ele não precisa esperar Jesus descer na terra, você só quer que ele faça um teste de alergia. E o teste é cortar para ver se melhora. Então, quando a gente chegar na parte da palpatória, onde a gente vai avaliar todo o abdômen do paciente, e você vai conseguir palpar todas as estruturas direitinho, você vai perceber simplesmente que esse paciente tem uma melhora absurda só com uma semana de retirada desses alimentos. E esses pacientes, pessoal, pacientes que têm dor, que têm muita dor, eles não vão procurar um nutricionista, eles não vão mais procurar tanto um médico, eles dificilmente vão procurar um hospital, a não ser que seja um nível de dor muito hard, muito punk. Eles vão procurar diretamente o fisioterapeuta. Então, você, fisioterapeuta, por causa disso, tem que estar preparado, porque você é um profissional da saúde que é capaz, totalmente capaz, de entender sobre o intestino e de saber que aquele alimento que o paciente está consumindo, ele vai fazer mal para o seu tratamento, né? Então, quando você consegue explicar que o intestino do paciente tem a ver com com a dor que ele está sentindo, ele entende muito mais perfeitamente tudo que a gente pretende falar para ele. Certo? Isso aqui foi um estudo que eu fiquei de passar para vocês, que eu comentei agora no finalzinho da aula passada, e simplesmente é o Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar de 2018. Ou seja, contra isso aqui não há mais argumentos, né? A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, falar nisso já vocês vão assistir a aula de imunologia que a gente está botando, para rever e sentir isso mais especificado para o seu dia a dia, para esse processo que a gente está vivendo, tá certo? Então, pessoal, as manifestações de alergia alimentar, segundo o mecanismo imunológico, né, eles vão desencadear reações em todas as partes do corpo. Você pode ver aqui, ó, pele, sistema respiratório, sistema gastrointestinal, sistema cardiovascular, miscelâneo e sistêmico. Repercussões miscelâneas e sistêmicas, né? Ou seja, na pele ele pode causar urticária, angioedema e eritremas. Pode causar dermatite atópica, falei? Dermatite atópica
você pode ver um paciente que tem um mecanismo imunológico envolvido, ou seja, reações ao glúten e reações à caseína. Dermatite herpetiforme. A dermatite herpetiforme é aquela que eu disse que você tem que coletar, inclusive, as IgAs, que são imunoglobulinas das feridas da dermatite herpetiforme, para analisar se realmente é um processo alérgico ou não. Se o paciente tiver dermatite herpetiforme, você já pode, inclusive, fechar o diagnóstico. Você não, porque quem fecha o diagnóstico de doença celíaca é o médico. Mas, frequentemente, os médicos pedem esse exame errado. O exame certo, anota aí, ele é um exame investigativo de doença celíaca e ele é simplesmente uma endoscopia digestiva alta, uma EDA, uma endoscopia digestiva alta, e eles têm que fazer simplesmente uma retirada de um pedaço da célula do intestino do duodeno do paciente, né? Aquele parte do intestino que está logo lá após ao piloro, e com isso você tem o exame ouro, a realização do exame ouro para esse tipo de problema. Existem as dermatites de contato, né? O sistema respiratório já se sabe que pode causar rinite e conjuntivite, ou seja, rinoconjuntivite alérgica, pode causar broncoespasmo, ou seja, asma, pode ser provocada por leite, pode ser provocada por glúten. A síndrome alérgica oral, esofagite, gastrite, gastroenterite, tontura, desmaio, cólicas, contrações uterinas, sentimento de morte sentimento de morte iminente, porque quando o paciente está com um problema intestinal muito grave, eles pensam que vai morrer. Isso aí eu já vi na minha frente e realmente a pessoa estava achando que ia morrer. Reações de anafilaxia todas as outras são derivadas disso. Ou seja, não é brincadeira. Não está longe de ser uma brincadeira. E as reações, elas já estão divididas em todos os sistemas do corpo. Esse consenso aqui, ele é um consenso que eu aconselho que vocês leiam, até porque é um consenso que está em português. Como é um consenso que tem uma linguagem bem direta, bem mais fácil do que um artigo científico. Então, com ele você consegue simplesmente dizer que todas essas reações podem vir do leite e não tem ninguém que possa dizer isso contrário de você, porque tem uma sociedade médica por trás disso aqui, tá certo? A composição dos proteicos dos alimentos comumente responsabilizados por alergia alimentar, ou seja, quais são os alimentos que mais produzem alergia. Pessoal, o ovo, ele está aqui classificado. Né? A clara, ele vai ter todos esses componentes aqui, ó, albumina, ovo mucoide, ovo transferina, ovo mucina e lisozima. Todas essas proteínas aqui, a lisozima ela é uma enzima, mas toda enzima é uma proteína, não sei se vocês lembram disso. Então tá aqui o ovo, mas o ovo ele só vai fazer mal, pessoal, quando a pessoa está muito inflamada. Mas quando a pessoa está muito inflamada e a proteína é pequena, é muito mais fácil de desenvolver um processo alérgico. Vocês lembram disso que já foi falado do estudo do Fasano, né? Então, a gema também tem vários componentes alergênicos. A proteína do soro do leite tem vários alérgenos, olha só. Então, assim, se um dia perguntarem para você, você vai ter que dizer, ó, só a caseína, ela tem 4 alérgenos. Só a proteína do soro do leite tem mais 6 alérgenos. Ou seja, dentro do leite de vaca tem 6 potenciais alérgenos. Ou seja, tem 6 substâncias que podem causar. 6 não, tem 10 substâncias que podem causar alergia numa pessoa. Então, quando a pessoa perguntar agora para você, mas e se eu beber um leite sem lactose? Então, se eu usar um produto sem lactose? Olha, o leite ele produz ele tem na sua constituição mais de 10 alérgenos, ou seja, você pode ser alérgica a qualquer um desses 10 componentes. A gente só está, quando está excluindo a lactose, a gente só está excluindo um desses componentes. Então, além de falar o que não comer, agora a gente vai falar na próxima aula o que a pessoa deve comer. Porque uma observação, isso é uma observação minha própria, Raul Lobato, você não deve tirar nada da dieta do seu paciente. Essa é a maior sabedoria que eu quero que fique dessa aula para vocês. Você não tira nada, você substitui.
a retirada, ela é muito dolorosa. Então, você vai substituir o alimento do paciente através de várias e várias coisas que a gente vai dizer para você a partir da próxima aula. Já a partir da próxima aula, porque isso é uma coisa que você tem que ter como um contra-argumento para o paciente de vocês. No caso do leite, eu já vou adiantando, são leites vegetais, pessoal. Na minha época, eu tinha que fazer leite de amêndoa, eu tinha que fazer leite de arroz. Eu sou muito antigo, a barba branca aqui não é mero enfeite, vem com o efeito do tempo. Então, eu tinha que fazer leite de amêndoa. Hoje já é muito fácil, você encontra todos esses leites em qualquer lugar. Tem o leite de coco em pó, que é uma delícia também. Você compra pela internet. Inclusive, no site da Pura Vida é uma delícia, aquele leite do Flávio Passos. O leite orgânico, delicioso. Então, assim, você vai substituir isso da dieta do seu paciente. Se possível, se eles se conscientizar muito, de cada 10 pacientes, só 2 entram nesse aspecto, 2 ou 1 entram nesse aspecto de conscientização profunda. Às vezes a pessoa sabe que faz mal, mas continua ali repetindo o erro. E, Raul, e sorvete? A gente também vai mostrar uma hipótese de fitness, né? Ele é feito, na verdade, com pedaços de fruta e água de coco, uma delícia, além de ficar muito bonito. E já existem diversas sorveterias que vendem sorvete sem leite, às vezes só sem lactose, mas sem leite. Se tiver que indicar para o seu paciente, olha, você passa esses 45 dias sem nada, porque afinal de contas a gente está excluindo o processo alérgico, a gente quer que o paciente fique bom. Então você passa esses 45 dias sem nada, e depois a gente vai inserir pequenas quantidades, você vai poder dar uma fugida ali no domingão para levar a namorada para a sorveteria, ou durante um dia na semana, mas você não vai poder fazer isso rotina da sua vida. Isso a gente, é claro, não vai dizer diretamente, a gente vai fazer com que ele perceba isso. Esse é o método que vocês escolheram para seguir, é o método Raul Lobato. A gente está aqui para tentar ajudar vocês, mas eu preciso do feedback, eu preciso das dúvidas de vocês. A gente vai começar a falar agora um pouquinho sobre a parte da alimentação, que vai substituir, e em seguida a gente vai falar sobre o tratamento disso tudo, e a gente vai encerrar esse módulo, e após esse módulo, quem ainda não agendou os encontros presenciais, agende, porque a gente já precisaria estar fazendo o segundo encontro presencial. E muitas pessoas ainda não fizeram o primeiro. Então, corram atrás, porque isso é o que eu mais posso fazer com vocês. Tá certo? Vocês vão ter um encontro olho no olho aqui comigo, perguntar suas dúvidas, e eu quero que vocês já tenham botado isso em prática, certo? Com os pacientes de vocês. Depois de botar isso em prática, vai ficar tudo muito mais fácil, tá certo? Então, um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Revejam essas aulas quantas vezes forem possíveis. Nessas aulas, o objetivo, repito mais uma vez, porque é muito importante, é só retirar argumentos para falar para o paciente de vocês. Todos esses estudos eu vou tentar anexar já aqui nessa última aula. Eu deixei para anexar tudo junto, para que vocês não tenham que estar baixando de várias e várias aulas. Então, vou botar todos aqui. E com eles vocês podem se esbaldar, podem pesquisar, podem imprimir alguns cards, como eu falei para vocês, ou desenhar para o paciente de vocês, mas façam eles deixarem glúten, leite. Vocês vão entender isso mais profundamente ainda, repito mais uma vez. Agora vocês só têm que ter alguns argumentos para falarem para eles cortarem o glúten e o leite da vida deles, pelo menos por 45 dias. É para a vida toda? Não, 45 dias. Ninguém vai morrer por isso. Geralmente os pacientes eles aderem porque eles sabem que é uma coisa para o bem deles, quando você explica, faz tanto mal. Eles sabem que é para o bem e eles sabem que podem ficar 45 dias sem leite. Por que a pessoa não vai poder ficar 45 dias sem leite? Então, que espécie de sacrifício é essa que a pessoa não consiga fazer para retirar uma dor? E a dor, a gente sabe que quando ela fica insuportável, as pessoas podem chegar a fazer quase qualquer coisa para ficar boa dessa dor. Muitas pessoas muito ricas, eles pagariam tudo para ter saúde novamente. E a gente tem que usar esses argumentos e desfazer essas objeções na mente dos nossos pacientes. Conto com vocês para isso. E a gente se vê logo, logo. A gente vai começar a falar sobre algumas outras coisas que realmente importam antes da gente retirar ou para a gente conseguir fazer as substituições necessárias acerca
desses alimentos na vida dos pacientes, tá certo? A gente se vê daqui a pouquinho.